Oi, pessoal! Eu sou Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Eu estou muito feliz em falar com vocês. Eu criei a turminha inspirado nos livros de quadrinhos que li quando era criança. A leitura é muito importante, pois estimula a criatividade, a imaginação e exercita a memória. Eu fico aqui imaginando tudo o que você ainda pode criar a partir do gosto pela leitura. Eu espero que vocês estejam felizes e com saúde. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau e boa leitura. Uma boa tarde a todos e a todas que estarão conosco em mais um bate-papo da segunda semana literária e cultural da Escola Fusarque Folia. Sempre agradecimentos e meus respeitos ao seu Maurício de Souza e também toda a sua equipe que nos presentearam com esse vídeo para a gente fazer a abertura da Semana Literária. Ele que, assim como outros autores, recebem uma homenagem aqui da escola, uma das salas leva o nome do seu Maurício, e a gente fica aqui prestando nessa segunda semana essa homenagem a ele, que está tendo que trabalhar em casa por causa da pandemia, está afastado lá dos escritórios dele, pelo que eu estou sabendo, mas a equipe dele e a turma toda fizeram esse link aí, essa ponte, para que a gente pudesse ter pelo menos um vídeo dele em todos os nossos bate-papos. Tentei com que ele pudesse fazer um bate-papo nessa semana também, mas justamente por causa do isolamento não foi possível. Enquanto isso, enquanto nós não temos seu Maurício de Souza, nós vamos nos presenteando com outros bate-papos maravilhosos, e um deles não podia deixar de ser minha querida Luísa Pimenta, né? Contramestra Lilu, que está sempre junto com a gente também, apoiando, incentivando, nos colocando para cima, né, Lilu? Muito obrigado. Prazerzão, imagina. Prazer é todo meu. Que vídeo legal, né? Que contato legal com Maurício de Souza. Maurício de Souza é a infância para a gente, assim, total, né? Incrível. Tudo que ele proporcionou para o nosso imaginário, né? É muito importante. Verdade. Que bom estar aqui com você. Parabéns de novo, parabéns, sempre dando parabéns para as coisas que você vem fazendo, com fôlego, né? Pelo fôlego que você vem tendo. Eu fico muito mesmo satisfeita. Um beijo, Cláudia, que já está aí. Que legal. E, enfim, é muito importante esse trabalho mesmo de gente que tem fôlego, sabe, Fly? E você tem demonstrado muito isso, assim, dado conta de fazer pontes, e insistir lá e catucar, e de uma dica de alguém você vai mesmo atrás, busca. É um trabalho muito bom, de formigona. De formigona. Mas que legal, mas estamos aí. Você viu que hoje eu e Mônica deu uma cutucada em mim ali, eu já cutuquei o grupo todo de volta, né? Não foi nem ela. Digo, vamos colocar uma obra aí dessas nossas experiências na Semana Literária também. Com certeza, né? Muito, muito bacana. A Mônica é outra formigona, né? Então, assim, vocês dois juntos dão uma boa dupla dinâmica, assim, as formigonas atômicas mesmo, assim, que dão conta de muita coisa, assim. E é isso, né? E deixar a memória, né? E deixar o registro, e deixar como que foi, e como que isso é importante também para todo esse movimento histórico da capoeira mesmo, né? E da cultura como um todo, mas de deixar, né? No tempo de 2021, na pandemia estava acontecendo isso, a galera estava agindo dessa forma, já tinham tais e tais trabalhos acontecendo, e os planos de outros que virão já estavam, né, sendo fomentados. Então, eu acho muito importante, porque
Se tem uma coisa que a gente tem problema, é sobre a nossa memória, sobre o registro da nossa memória, do nosso fazer, né, do nosso modo de ver o mundo. Isso proporciona possibilidades de deturpações, de, enfim, de interpretações, de levar para lugares que a gente nunca gostaria de ter, enfim, estado, né? Então, assim, um país que tem esse a palavra que me vem é hábito, assim, né? Mas é um hábito muito ruim, né? Então talvez seja um vício, né? Que nos foi imposto, assim. Então, um país que tem um vício de tratar mal a sua memória, de não dar um bom trato, uma boa atenção à sua memória, é algo muito perigoso, né? E é um país de dimensão continental, com ligações com muitas coisas, com muitos outros países, com outros continentes. Então, a gente tem mesmo uma obrigação muito grande de fazer as coisas andarem de uma maneira minimamente diferente para que no futuro possa ser maximamente diferente, né? Porque a gente quer mesmo uma diferença, né? A gente na capoeira não está brincando de rodar a perna, né? A gente está com muitas intenções por trás disso, né? Sim, enfim, Renato também está aí, um beijo. Renato é um grande cara também, Flávio. Depois eu vou fazer essa ponte aí com você vai curtir também. Opa, vamos lá. Mônica, oh meu Deus do céu, gente. Gratidão. Lilu, eu vou te dizer que eu estou muito curioso com o teu tema. Eu não falei isso para você antes, mas eu estou muito curioso. Cantigas, expressão, imaginário. Potentes histórias de gente pequena, potentes grandes histórias de gente pequena. É isso aí. Quando a gente vem para a roda de capoeira, a gente vem nessas multidimensões, né? Quando a gente começa a se encontrar nisso, a ter consciência da grandeza que é isso tudo, a gente começa a ficar mais ainda compromissado, né? Comprometida com fazer direito, né? Que é isso? Eu tô sendo representante de quê realmente, né? De muita coisa, né? E não só representante, como transmissora. Então, cara, eu penso muito nisso, assim, se for fazer, faça direito, né? Vamos fazer direito, vamos fazer com consciência, vamos fazer de forma que a gente realmente aprenda sabe aquela coisa do que o Emicida trouxe, que eu acho maravilhosa, né? Que tem a ver com Sankofa, que é essa coisa do Exu matou com sua flecha hoje, né? O pássaro. Ai, agora eu esqueci, mas eu prometo trazer isso depois direito. Vou até procurar. O pássaro que ele. Exu matou com sua flecha de hoje, o pássaro acertou com sua flecha de hoje o pássaro que ele matou ontem. Uma coisa assim, sabe? Então a gente está numa conexão ancestral assim que nos chama para muita coisa. E eu acho que dentre elas a consciência de tudo isso, né? Historinhas, chamadas. Exu matou um pássaro ontem. Daqui a pouco eu acho isso aqui para você. Eu vou falar com a flecha com uma pedra que só jogou hoje. Exatamente. Cara, pensar sobre isso é um negócio que, opa! E quando a gente está na roda de capoeira, a gente está mexendo com isso, né? A gente está mexendo com isso. A gente não está numa cronologia assim que a gente gostaria, né? Hoje, amanhã, depois, não. O negócio é assim, Calunga é coisa séria, né? Quando a gente fala de um movimento aí de mar, de maré, enfim, de tudo que acontece nesse mar e nessa maré, a gente está colocando muita coisa em jogo. E às vezes a gente chama, né, o transatlântico para a nossa vida, e o que é isso mesmo, né? Que história séria é essa que a gente traz, e ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de reinventar, de recriar, e enfim, e de minimamente retratar, né? Nossa, Vinícius, Vinícius é coisa séria, assim, amor da minha vida. Esse menino aí, eu vou até ter que contar. Conheci com 8 anos de idade, assim, quando a gente estava em Juiz de Fora, brincando, né, de ensinar capoeira ainda, né? E a primeira experiência que a gente teve, eu e meu companheiro Luciano, de se ver na frente de uma galera, com 20 anos de idade.
E o Vinícius foi um menino que eu vi fazendo uma abertura, assim, ele estava num gol e ele abriu a perna toda e ficou esperando assim no gol, com a mãozinha no chão, no meio das pernas, aquela abertura massa. Eu falei, você quer uma bolsa de capoeira? E aí ele falou, quero. Ele até de hoje fala, né, que ele ficou esperando eu dar uma bolsa para ele, tirar assim e falar, toma aqui uma bolsa mesmo. E esse menino trouxe para a gente muitas alegrias. O corpo dele era incrível, assim. A gente estava brincando de ensinar ele, mas estava aprendendo, né? Aquele lugar mesmo do discípulo que aprende, assim, com tudo que se tem. Vinícius é muito querido, se tornou um adulto muito especial. A família dele toda, eu sou muito fã dessa galera. A mãe dele, inclusive, uma mãe preta retada que segurou a onda na vida, assim, e que segurava a onda da minha filha bebê, para eu poder ser capoeirista. A mãe dele cuidava da minha filha. Então, é coisa séria isso daí. Enfim, salve, salve. Se eu for ficar falando da galera que está aqui, ixi, aí já são outras historinhas de gente potente. Mas, então, deixa eu entrar nesse tema aí para ver se a gente consegue desenrolar, porque eu queria trazer bastante coisa, assim. Bora, vamos embora. E eu vou começar, né, trazendo aqui, enfim, vamos falar assim, corrido, pregões, viçungos, cantos responsoriais, né, coisas muito, pontos, né, os pontos da Umbanda, do Candomblé, coisas que ficam no ar e que a gente às vezes não alicerça, né? E então, como eu vim das Minas Gerais, ela me trouxe para a Bahia, né? Eu vou começar com um viçungo. E eu queria que. E aí é uma conversa entre eu e você, já que a gente não pode interagir com a galera toda. Então, eu vou cantar e depois eu quero que você me traga assim, o que isso te traz, né? Assim, ó. Xoxô, gavião, xoxô. Xoxô, gavião, xoxô. Vai dizer a mulher na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata. Xoxô, gavião, xoxô. Xoxô, gavião, xoxô. Vai dizer a mulher na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata. Então, aí já é uma coisa que eu faço sempre. E a partir daí, o que você pensa disso? O que você pensa disso? Sem vontade de acertar, tá, Fly? Só no pensar. Quando eu canto isso para você, o que isso te traz? O que você acha que é isso? Não, eu com certeza não vou acertar. Então vai, mas caminha por algum lugar. Cara, não, olha só, eu teria uma visão assim de, pô, gavião, né? Gavião é um pássaro que a gente sabe extremamente caçador, extremamente enxerga longe, né? Vamos viajar aqui. Viaja, então, é isso. Né? Então, para o gavião ter aquela visão do que aconteceu e aí ir avisar, né, a mulher que está lá na cozinha, eu fiquei imaginando de que maneira que ele ia avisar, mas avisar aquela mulher na cozinha que provavelmente a galinha que ela estava cuidando ali, que era o xodó dela para ela fazer alguma coisa, ou se alimentar, ou alimentar a família e tudo, veio um predador, pegou e levou embora, né? Então é alguém que está atento, aí vamos para subliminar, né? É alguém que está atento com algo que está acontecendo, né? E, pô, ó, vai chegar e vai avisar para uma pessoa, ó, aconteceu isso aqui, ó, você não viu. Isso aí, massa, é isso aí mesmo, assim. E é isso, né? E essa possibilidade de viajar, o que é o gavião, a galinha, a mulher na cozinha, né? Então, esse viçungo, ele fala de um nego fujão, né? Que foi pego pelo capitão do mato. Então, a gente pensa nisso, assim, na situação de trabalho, né? De um engenho, de épocas ancestrais aí, que essa mulher na cozinha é uma preta que está na cozinha cozinhando, né? Então,
E provavelmente é isso aí, alguém com a relação, com quem ela tinha uma relação próxima e que ela sabia que tinha fugido, né? Não deu conta de fugir, foi pego de volta pelo capitão do mato, né? O gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Então, e essa maneira tão inteligente, isso aí, Renato, essa maneira tão inteligente de se contar isso, né? Que isso poderia, talvez, eles estarem numa situação de trabalho, cada um na sua, e as coisas rolando, e eles. Essa coisa do código, né? De se avisar dessa forma, de forma que eles conseguiam essa comunicação, né? O nosso povo ancestral ele conseguia se comunicar mesmo cerceado, né? Mesmo ali com tudo não a favor deles, né? Então isso é muito valioso, né? A gente não pode deixar de achar que a herança que a gente traz como um corrido de capoeira, daqui a pouco eu vou ler algumas definições aqui para vocês, mas não está conectado a código, né? Não está conectado a alguma mensagem, como você falou, subliminar, né? Algo que está nas entrelinhas, né? Wanda Machado, uma grande mulher que tem aqui, hoje eu estava escutando ela falar, e ela falou entre a pele e a carne, né? Muita coisa acontece entre a pele e a carne, muita coisa se traz entre a pele e a carne. Então, acho muito importante a gente que trabalha com capoeira, né, dar muita atenção a isso. E aí a gente não precisa ser aquela coisa tradicional de eu vou ficar cantando só o que era. Não. Mas se for renovar, se a gente for fazer, que a gente guarde determinadas características, né, que a gente não vá para um lugar meio de, com todo respeito, tá? Que cada coisa tem seu lugar. Mas, assim, se você está contente, bate palma. Se você está contente, bate palma. Pô, amém, legal, isso rola. Mas, assim, no trato da gente como mensageiras e mensageiros de capoeira, o trato é outro, né? Tem alguma coisa, assim, da gente trazer mensagens que precisam ainda continuar guardando a sua maneira sutil de se revelar, né? Acho isso uma coisa muito importante. Enfim, dito isso e começando assim, né? Eu vou, antes de falar sobre a minha experiência com crianças e aonde eu trabalho, a coisa do corrido, eu vou ler algumas definições dessas coisas que se misturam e trazer também, já que eu estou fazendo uma pesquisa em cima de Frederico José de Abreu, salve, salve Fred Abreu, algumas coisas que ele traz também nos livros sobre essas coisas, tá? Então, eu vou começar dizendo aqui o que a gente acha, assim, logo que você joga no Google, assim, corrido de capoeira, o que a gente acha no Google sobre corrido de capoeira? E aí a gente vê que tem um déficit nisso, a gente percebe que não tá bem explicado, né? Se diz aqui assim, olha, corrido é a cantiga que se segue depois da ladainha e é a senha para o início do jogo na roda de capoeira. São versos simples interpretados pelo solista e em seguida pelo coro, como num jogo de pergunta e resposta. Um dos versos pode ser alterado de improviso pelo solista. Então, quando a gente traz isso, são elementos que sim, que fazem parte mesmo do que é corrido, né? Inclusive se fala em senha, só que essa senha ela é muito mais cheque do que apenas um código de dar início ao jogo, né? Então, isso é uma coisa. Se fala de corrido sobre isso, é uma definição que a gente tem ali, ó, quando a gente joga no Google, aqueles não sei quantos milhões de acesso, né? Podia estar melhor trabalhada, na minha opinião. Aí eu vou falar para você um pouquinho sobre viçungos, né? Os viçungos foram as primeiras coisas que eu tive contato. Quando eu entrei na capoeira, eu ainda estava em Minas Gerais, e na Serra do Cipó tem uma comunidade quilombola muito potente, que é guardiã do candombe, que não é candomblé e não é o candombe do Uruguai, é uma outra parada. E são herdeiros dos viçungos, né? E aí eu vou falar agora aqui o que é o viçungo. Viçungos também, definição de Google. Viçungos são cantigas em língua africana ouvidas outrora nos serviços de mineração.
e ainda hoje presentes em diversas situações da vida cotidiana dos habitantes de alguns povoados de Minas Gerais. Na etnografia, ela se refere à música de caráter responsorial praticada por escravizados africanos, utilizadas não só nas lavras de diamante e de ouro, entre outras, pelas periferias das cidades brasileiras, né? Quando a gente tem algumas pessoas que pesquisam os viçungos, o que a gente tem mais de mais concreto de pesquisa de viçungo é a Clementina de Jesus, né? Que gravou aquele CD maravilhoso, O Canto dos Escravos. Ela traz vários viçungos ali, é uma das cantadoras do CD, né? É um trabalho de pesquisa e aonde a Clementina, com a sua voz, empresta a sua voz aos viçungos, né? Que você percebe a nuance entre uma língua africana se familiarizando com o português e com o português se familiarizando com uma língua africana, ali rolando uma mistura já. E são muitas ideias que os viçungos trazem. Outra coisa que se fala do viçungo, e aí é o mestre negativo, que é pesquisador de viçungo, e viçungueiro, porque canta também. Hoje em dia ele já traz essa memória gravada nele, né? Essa coisa da comunicação, de alguém estar num morro aqui, o outro está num morro acolá, e através do né? aquele som meio que não só ecoa, mas ele é dissonante também, eles conseguiam se comunicar. Então, assim, quanto tem nisso, né? É muita coisa. E aí eu vou trazer um pouquinho dos pregões, que aí já traz um pouco da realidade dos escravos e escravizados e escravizadas do século XIX, que já estavam naquela negociação ali como ganhadores e ganhadores, né? Ganhadoras, ou seja, trabalhando nas ruas, naquela negociação com os seus senhores, né, para ver se davam, de alguma forma, eles conseguiam juntar uma graninha, que geralmente era uma grana usada para poder, enfim, comprar alforrias, né, suas ou de parentes ou de, enfim, pessoas que esse parente que na verdade se torna uma família de quem sobrou nessa onda toda aí, né? E aí os pregões, então, que são a maneira, né, cantada que esses ganhadores e ganhadoras usavam nas ruas, ele já vem com essa definição, e aí aqui eu já consegui uma fonte mais bacana, porque quando você coloca pregões no Google, vem Bolsa de Valores, né? Então, aqui eu abri um artigo, daqui a pouco eu falo o autor, só para eu terminar de ler aqui, que foi apresentado num seminário lá em Campinas. Então, canções entoadas pelos vendedores ambulantes, chamadas de pregões, uma manifestação tipicamente urbana e individual utilizada como estratégia de venda. Os pregões podem ser apontados como a forma mais antiga de jingle, tendo seu surgimento simultaneamente nas principais cidades brasileiras, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XIX, uma vez que eram compostos e executados por ambulantes, né? E aí também se chama atenção para isso. O ato de cantar dos vendedores e vendedoras servia também como uma forma de desabafo e uma espécie de veículo de denúncia. Quem escreve esse artigo porque eu acho importante dizer isso, falando do negócio de memória, né? A mestranda Ellen Campos Barbosa, em 2012. Ela era uma mestranda da UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Então, essas coisas eu acho que se misturam bastante, né? Os viçungos, comunicação codificada, claro, mestre. Mestre Carlos, Capoeira Liberdade, obrigada por estar aí. Carlos Maceió. Massa, salve, salve. Fly, vou pedir ajuda para a gente se rolar essas perguntas, essas intervenções, assim, depois você me ajuda a poder dar conta disso, tá? Sim. Então, assim, pregões, viçungos, corridos, né? Os pontos de candomblé e umbanda, né? Tudo isso traz mesmo esses códigos, devem ser cantados em código,
né? Porque demanda mesmo uma maneira de burlar, de resistir e de suplantar a opressão, né? Então, a gente pode se modernizar, mas a gente tem aí elementos que eram muito valiosos por séculos por uma galera. Então, inclusive quando ela fala isso, né, a forma mais antiga do jingle, eu achei isso muito louco, assim, porque é essa coisa mesmo da anacronia, a gente já vem para agora e já coloca a coisa assim, tipo, pô, isso deu um jingle, né? Só que jingle é isso, é aquela coisa que, pô, inferniza a nossa mente, né? A gente decora daquele jeito mais comercial mesmo, né? Pronto para o consumismo. E isso, e os pregões, né, os visungos, eles traziam muito de cada pessoa, né? Eu tive o prazer de, quando eu cheguei em Lauro de Freitas, né, que foi onde eu moro, em Lauro de Freitas, a primeira cidade depois de Salvador, na região metropolitana, passava no loteamento que eu morava uma mulher. Não sei se era todos os dias, eu vou agora dizer todos os dias, porque ficou no meu coração como todos os dias. E ela cantava assim, eu vou ter que cantar baixo, senão eu vou ter que ecoar muito por aqui. Então ela fazia: beijo de coco, beijo de tapioca. Isso era alto. E ela passava pelo loteamento inteiro fazendo isso, né? E a minha inconsciência ali nos anos 2000 de não perceber que estava na minha frente uma pessoa ainda usando pregão, né? Depois nunca mais ouvi. Quando eu mudei desse lugar, ela também, sei lá, essa vida doida que foi de 2000 para cá, né? Mas ainda tinha essa herança ali viva na minha frente, cara, e eu não consegui chegar para ela e falar: e aí, qual é, mana, onde é essa aí que você canta? Pá, você canta outra coisa também? Onde você aprendeu isso? Com quem? Passou, e passa, né? Então, a gente, com os corridos de capoeira, a gente ainda tem uma possibilidade de ser elo disso, né? E isso é muito valioso, na minha opinião, na minha vivência, e, enfim, e quando eu vou vendo historicamente também, o quanto que isso é importante. Agora, deixa eu trazer um pouquinho do que o Fred trazia também. Eu tenho aqui deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu anoto a página e o parágrafo, porque senão me perco todo estando aqui junto com vocês, gente. Então, esse aqui é o livro Batuque, né? Que é o primeiro livro lançado após o falecimento do Fred Abreu, que ele deixou todo prontinho, ao ponto de até esteticamente ele ter definido como que esse livro seria. Então, ele fala aqui, olha, ele está falando do batuque, que é uma manifestação primórdia e contemporânea da capoeira antiga, né? Chegou a rolar batuque e capoeira um do lado do outro, ali perto, né? Hoje em dia a gente já não encontra mais o batuque, né? O batuque, muitas vezes considerado qualquer aglomeração, né, sonora, com sonoridade de pessoas pretas, né? Ele tinha também uma luta, né, que era o batuque, que acontecia em Salvador, no Recôncavo Baiano, e ele é muito similar à punga, né, do Maranhão, que é aquele cara que fica em pé, plantado, e vem o outro e tenta derrubar enfim, com golpes bem brutos, né? Assim, tem a coisa de você entrar de sola, tem a coisa de você, enfim, tesouras, trancos, e o cara tem que se manter em pé, né? Tanto que um dos cantos, né, um dos corridos do batuque é aquilo que se tornou depois uma marchinha de carnaval, que eu não vou saber reproduzir como era, mas a marchinha do carnaval é: Morão, Morão, vara madura que não cai, Morão, Morão, catuca por baixo que ele vai, né? Então, mostrando que esse cara plantado ali era um morão, uma vara, né? Um pedaço de pau, um tronco, né? Que não tombaria se você não catucasse direitinho
no lugar para ele tombar. Mas até Mourão cai, né? Esse corrido ainda tem essa informação, assim. Mourão é Mourão, mas se catucar no lugar certo, cai. Que aí tem a ver com Baraúna caiu quanto mais eu, né? Tem a ver com como é que é aquela outra do Siri botou gameleira no chão, né? Tudo isso assim, essa coisa de um tronco forte, de uma árvore forte, e você tem que chegar no ponto para poder fazer com que isso caia. Isso é até simbólico para a gente pensar na vida política que a gente vive hoje, né? Catuca por baixo que ele vai, né? Vamos pensar sobre isso. Então, ele fala aqui, olha... Outro aspecto colocado em evidência por Antônio Viana realça o papel ativo que desempenhava a assistência, formando o coro que respondia ao canto e atiçava o clima da disputa, insuflando os dois jogadores. Arranca o bicho pelo pé, ele tem que bambear, eram coisas que o coro respondia, né? E a predominância da masculinidade no ambiente também pode ser observada na provocação que se cantava, né? Vamos ver quem é mulher. E esse cântico como um fator que desmoraliza o fracasso, né? Então, essa é uma coisa que eu queria trazer do batuque, que a gente tem no batuque. Outra é isso. O canto do batuque, assim como na capoeira e no samba, evoluiu da mesma forma do canto responsorial, com o coro repetindo ou respondendo como refrão às falas do cantador da roda. Desde o tempo em que todas as manifestações negras eram classificadas genericamente como batuques, quando compartilhavam dos mesmos espaços e aconteciam nas mesmas oportunidades, como hoje acontece por ocasião das festas populares e por possuírem identidades comuns, se tornou ainda mais viável o entrelaçamento de cantos e movimentos de uma manifestação com outras, visgos culturais. Ótimo vício. Então, o Fred era um defensor das misturas, né? Mas essas misturas bem, enfim, fundamentadas, né? Então, essa coisa do viçungo, do ponto de candomblé, do pregão, já com os cantos de manifestações como o batuque, tudo rolando ali no final do século XIX, começo do século XX, outras mais ancestrais ainda, mas que vão alcançando, vão chegando perto desse tempo. Joel também nossa, Ave Maria, esse cara me ouvindo aqui, vou até pensar direito o que eu estou falando. Enfim, essas coisas, né, esses trânsitos são muito importantes, mas a gente vê que tem ali a matriz, né? Tem uma matriz, tem um jeito de falar, tem um código que é para ser transmitido daquela forma, tem maneiras criativas de avisar a nossa população que a gente é mais do que essa opressão quer dizer que a gente é, né? Então, vai muito nesse sentido aí. E mais uma coisa, e aí eu vou passar para uma parte mais de falar da minha experiência mesmo, que é no livro Capoeiras do século XIX. Esse livro meu já ficou assim, ó, já viraram folhas separadas, já estou nesse grau com ele. Capoeiras do Bahia, século XIX, também do Fred, que ele lançou, esse é de 2005. Esse é incrível, esse aqui não tem mergulho certo para a gente dar conta disso tudo. TV Berimbau, nossa, o negócio tá sério aqui, né, Fly? Professor Caranga lá da Holanda aí, ó, acompanhando. Ai, que negócio sério, gente, bom demais. Vamos nessa. Então, deixa eu ver aqui. E aí o Fred traz, né? Ele traz coisas maravilhosas. Aqui é um pouquinho grande, eu acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de paciência para eu trazer isso aqui. Como eu te falei, estou preocupada em registrar certas coisas que a gente se deixar passa batido, sabe? Fica tranquila que qualquer coisa... Entregou a dissertação, Joel? Que isso? Não me conta isso, não. Não conta isso, não.
Eu ainda vou ficar 10 ou 15 dias na caverna. Daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre essas experiências, Joel. Qualquer coisa eu cancelo o próximo bate-papo aqui e a gente fica até de noite, fica tranquila. Ave Maria, não, vamos nessa. Aqui. Então ele falava assim, ó. Primeiro ele lembra, né, daquela, é um registro que tem, Mário de Andrade registrou isso, né, os carregadores de piano, caminhando, né, em passos que parecem dança, porque imagina, carregar piano, se alguém desestabiliza, descompensa geral, né? Então, não só aquela maneira de se carregar, que era uma maneira quase coreográfica, né? Quem olhava achava até bonitinho, os caras estavam passando um aperto danado ali, né? Como também o canto, né? Que dava energia, que fazia a denúncia, que, enfim, que estava falando de outras coisas que rolaram também, avisando a galera ao redor, enfim, 10 mil coisas numa só, né? E aí ele começa falando sobre esse rito, né, dos carregadores negros. Aí ele fala, ainda sobre esses ritos dos carregadores negros, destaco em separado os cantos por eles entoados enquanto trabalhavam. Por isso, tão somente com a finalidade de apontar algumas características comuns que possuíam com os cantos da capoeira, saibamos. O jogo responsorial. O solista puxa o canto e o coro dos integrados na função respondem. A construção intergestional, composta de gritos, avisos, alertas, anúncios de partidas e chegadas, começo e fim, gemidos como "Iê, olha lá, sai da frente, opa, tudo isso faz parte, né? Compõe a construção desses cantos, né? Crônicas sonoras com curtos relatos e improvisos dos acontecimentos à vista, registros de efemeridades também, né? Cala a boca, menino, ô nega que vende aí. Então, não só tinha essa questão de código, mas também tinha... Oh, meu Deus do céu, agora é a mãe do Vinicius, chegou aí que eu falei, que ela cuidava da minha filha. Putz, um beijo, salve, a você minha reverência, minha querida. Ave Maria, até choro. Ui! Então, não só essa questão mesmo da gente trazer a denúncia, trazer, enfim, um aviso que não poderia ser dito de maneira explícita, né? Mas também as efemeridades, né? De falar dessa coisa de, enfim, o menino que passou ali, a mulher que passou aqui, que você quer mexer com ela, e, enfim, essas coisas que eram parte do cotidiano. Isso tudo ia sendo inserido nesses cânticos, né? E aí essa peneira louca, né? Do que fica, do que não fica, do que chega a nós, do que não chega a nós, e a gente realmente não tem a linha, né, disso. É uma coisa muito maior que todos nós, é a cultura se costurando, se tecendo, né? Enfim, aí ele cita vários aqui, né? Tintintim, Aluandê, Aluanda, Aluanda, Aluandê, Quebra-Lami como G, o Macá, oi, 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 você tem cachaça aí, ai, 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 é de lelê, ai, 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 Baraúna caiu quanto mais eu, vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Esses versos compõem um cancioneiro da capoeira, se encaixam em algumas características encontradas nos cantos dos carregadores. Lembranças remotas da África, aprumo de rimas, palavras, sílabas engroladas, entrecortadas, corrupteladas, pedidos de cachaça, sons onomatopaicos, sotaques, versos de duplo sentido e de sentido oculto, de fundamento, como se diz, né? A coisa de você não revelar tudo ali, né? Nem mesmo para a galera que está inserida no negócio, assim, cada um vai alcançar seu tempo, né? Certo ou errado, as apreciações que os observadores faziam sobre as músicas da capoeira, os sentimentos melancólicos, ritmo monótono, os tons bárbaros e dissonantes, também foram por eles mesmos distinguidas nos grãos sonoros dos cantos dos carregadores. Esses cantos dos carregadores têm correspondente na capoeira. No registro mais antigo do cancioneiro dela, se anotou essa música. Olha o Fred danado, no registro mais antigo do cancioneiro da capoeira. Olha onde o Fred alcançava, cara. E ele não puxa uma nota aqui para dizer para a gente aonde que está isso. Ele faz essas coisas com a gente. E aí ele fala dessa cantiga aqui.
Marimbondo, dono do mato, carrapato, dono de folha. Todo mundo bebe cachaça, nego Angola leva fama. E em outra, muito cantada pelo mestre Bimba. Ao pé de mim tem um vizinho que enricou sem trabalhar. Meu pai trabalhou tanto, nunca pôde enricar, né? E algumas expressões, enfim. Aí ele vai, e no final ele fala assim... um canto bastante entoado nas rodas de capoeira da atualidade, antigamente era um pregão muito ouvido na voz dos vendedores ambulantes de verdura, os verdureiros, no exercício da sua arte de mercar. Tabaréu que vem do sertão, vendendo maxixe, quiabo e limão. Isso aí a gente ainda canta, né? Bastante assim. Enfim, é um universo assim que eu acho que a gente deveria, que é uma... A gente adentra com muito cuidado, com muito respeito. Apesar da capoeira ter essa coisa possível e maravilhosa da gente simplesmente poder adentrar e ninguém falar, agora você pode, agora você vai aprender. Não, está ali, todo mundo vai alcançar. Mas a partir da hora que a gente vai mergulhando nela, vai se tornando consciente dela, vai achando que está se apropriando dela, né? Então, que a gente faça com cuidado, que a gente faça com reflexões constantes, contínuas, entendendo também, que é uma coisa que o Fred chamou atenção aqui, essa possibilidade de trânsito da conversa do contemporâneo, né, com o passado, que a gente não seja tão julgador, dizer, isso não, isso eu não curto, mas também da gente pessoalmente e fazendo as suas próprias seleções, né? O cara pode estar ali cantando, se você está feliz, bate palmas, se você está contente, bate o pé, e eu vou manter aqui determinadas coisas que eu acho importante. E amém para o trabalho dele, e que é isso aí, porque, como eu falei, a linha da costura, da cultura, ela é muito mais ampla do que a gente alcança, né? Mas são as opções de cada um. E aí, nesse sentido, essa é uma opção que a capoeira foi me dando mesmo, assim, de trabalhar com os corridos para a criançada, seja criança de escola pública, porque eu trabalho muito em escola, né? Já inventei projeto social de trabalhar na praça, trabalhar na rua, mas nos últimos 10 anos são as escolas o meu espaço de atuação principal. E com crianças de escola pública ou com crianças de escola particular, privadas, eu procuro usar a mesma maneira, né, de trazer para elas a musicalidade da capoeira e a potência que isso traz da gente conversar, da gente se expressar, da gente perder o medo de errar e de se achar burro, ou de dizer, eu vou falar, como você mesmo começou, né, Flávia? Você começa dizendo aí quando eu perguntei para você sobre o Vissungo que eu cantei inicialmente, você falou, é claro que eu vou errar, né? A gente vai nesse lugar, e você muito mais acertou do que errou, na real, né? Então, mas a gente sempre imagina isso para a criança, nessa concepção escolar que a gente tem, né? Nesse modelo que a gente tem. E outra coisa que eu acho importante também pontuar é que eu considero que tanto criança de classe social abastada, quanto criança de classe social muito, muito, muito sem grana, correndo risco social, em vulnerabilidade, eu acho os dois lugares da exclusão, né? Eu acho que a gente deveria batalhar para eliminar o conceito de classe, né? Então, eu acho que quando eu trabalho com criança em escola privada e que tem grana e que tem a possibilidade de comprar, de ir, fazer e acontecer e viajar, papapá, eu vejo que essas crianças estão dentro do ar-condicionado, eu vejo que essas crianças não estão botando o pé na areia, que para essas crianças, quando fazem o movimento de capoeira, no meio do jogo, para elas, é muito importante limpar a mão, né? Enfim, exclusão de poder viver a vida, né? Crianças que já falam assim para a gente. Outro dia eu falei sobre a palavra terreiro, né? Eu estava trabalhando aquela cantiga do peão entrou na roda, sapateia no terreiro peão, estava brincando com isso. E aí eu falei, caraca, deixa eu explicar logo esse terreiro aqui, para ninguém não chegar em casa dizendo para a mãe
que a minha professora está falando de terreiro, de candomblé na aula, e aí já aquela confusão toda que a gente também está, né? É outra luta, isso aí já é outra palestra, né? Mas eu falei sobre terreiro, que no quintal de antes da casa das pessoas não botava piso, tinha a terra e tinha um monte de árvore também. Aí uma criança falou assim, um monte de árvore que a gente sobe e cai de costas e morre. Falei, cara, essas crianças estão nesse grau de imaginário, né? De achar que subir numa árvore vai causar uma desgraça, assim, cara. E então, assim, é muito triste isso, né? Para mim é uma exclusão. Você deixar essas crianças vendo joguinho e achar que, enfim, que determinadas coisas são engraçadas quando não tem graça nenhuma, por exemplo. E por outro lado, aquela outra galerinha ali, né, sem condição de nada, sem uma garantia de que o almoço vai ser bacana hoje, sem a garantia de que, enfim, de que a estrutura familiar dela vai dar para ela alguma garantia de amanhã, né? E, enfim, são exclusões muito sérias. Então, o mesmo amor que eu trabalho ali, eu trabalho acolá também, porque a gente precisa. Nesse momento, principalmente, a gente precisa. Eu acho que a gente não pode ficar muito... a negritude, sabe, ficar presa, refém o resto do tempo no conceito de negritude, e a branquitude no conceito de branquitude é algo muito nocivo para a gente. Assim, E a capoeira ela pode ser um lugar de trânsito, de aprender sobre respeito, sobre direito humano, num outro lugar, num lugar menos careta, né? Então, isso com todo respeito a todas as lutas, sabe, Flávia? Isso aí é o que eu estou falando do meu fazer ali. Então, geralmente, antes de começar qualquer aula, tem uma cantiga que eu jogo ali. Qualquer uma, pode ser desde a maré subiu, sobe maré, a maré desceu, desce maré, até uma que vai trabalhar mesmo, tem uma que eu gosto muito, né, que um avô de uma criança até falou para mim, você está ensinando minha neta a ser comunista, que é aquela da Amaralina, vai subir 2 avião, quem tem dinheiro sobe, quem não tem não sobe não, né? Então, desde uma cantiga que está falando assim só de maré subiu, maré desceu, que também tem todo um simbólico por trás, até uma que vai no lugar e fala, ó, você tem grana, você vai, você não tem, você vai ficar para trás. Eu gosto de mexer com todas elas, independente do dia, e gosto desse papo. Acho que é bem importante a gente colocar para a criançada essa possibilidade de se expressar, né? Tanto as crianças, por exemplo, essa do quem tem dinheiro sobe, quem não tem não sobe, não. Eu percebo, por exemplo, que as crianças de uma classe social abastada vão falar com a gente sobre eu já viajei de avião, eu fiz assim, quando eu fui, eu fiquei com medo, eu não sei o que. Massa, expressou, né? Se colocou, falou da sua real, até para que eu possa conhecer que criança é aquela. Né? Para a gente não ficar só num lugar do combinado, né? Para a gente ficar no lugar mesmo do que é o coletivo, a potência que o coletivo tem de ser curativo, né? Da gente entender que fulano de tal é isso mesmo, né? E está aqui do meu lado. O que eu faço com isso? Não vou poder dizer sai, você não. Então a gente vai se entender, se aceitar, né? Melhor do que até se tolerar. E a galera que não tem a grana, né, que vai dizer... Aí a gente já pode fazer outras perguntas. Não, nunca viajei de avião, eu queria. Vai para esse lugar. Mas então, quem não vai de avião, galera? Vai de quê? Vai de bicicleta. Vai de ônibus. Vai a pé. Né? Então, como é rico a gente poder falar disso. Né? Pegar quem tem dinheiro sobe, quem não tem não sobe, não, de um avião ali, né? E, de repente, a gente ir para esses outros transportes, e aí até para lugares que dá para a gente direcionar ou não, né? De que, que massa, né? Que bicicleta nem solta fumaça na nossa cara. Que massa, né? Que quando a gente vai andar a pé,
né? A gente está ficando com o corpo forte também. E que massa também que algum dia, quem sabe, a gente não vai também ir de avião. Enfim, essas possibilidades mesmo de crianças interagindo, né? Trazendo suas reais, assim. E... Você tocou nesse assunto aí, só fazer um parênteses, me lembrou agora de um diálogo de crianças, um embate, não foi nem diálogo, um embate de crianças que teve esses dias aqui na escolinha, e são crianças de 5 anos, 4 anos, né? Porque teve uma menininha que chegou e disse, ai, como é que eu saí de férias com a minha família, andei de avião, fui para a praia. Aí teve um outro menino sabido pra caramba também. Você já andou de avião? Já andei, muito legal. Mas você nunca andou de barco. Eu vou para fora com meu avô e a gente anda de barco, a gente pesca. Aí a menina ficou toda encabulada porque ela não tinha andado de barco e não tinha ido pescar ainda com a família dela. Então começou aquele debate de situações que eu ficava só de fora olhando e dando risada, né? A diferença que a gente vê. Como é valioso, né? Isso é valioso demais. Se a gente consegue guardar um pouco a nossa onda, né? Porque eu sou impulsiva pra caramba, assim, e eu acabo, às vezes, interferindo, né? Dando uma direcionada. Agora, aí é bom, que isso é a vida mesmo, que vai ensinando a gente a começar a dar risada mesmo e deixar a coisa rolar. Vamos ver para onde que vai, né? O Renato colocou uma coisa legal aqui no comentário também, né? Ele colocou: um aluno falou que o avião cabia na mão dele. Aqui, você botou agora. Porque quando olha, ele é tão pequenininho, como as pessoas poderiam entrar nele? Cara, que valor um comentário desse tem, né? Como que isso está dizendo para a gente tanta coisa? A criança está naquele lugar da imaginação total, mas a gente está entendendo geral o que está sendo dito aí, né? Distâncias mesmo, né? Cara, o menino ainda não viu nenhum avião de perto, né, cara? Então, pô, já dá um corrido é isso, aí, né? Já dá um corrido aí. Pois é, não, é isso. Exatamente, é essa onda aí que eu estou trazendo, assim, de... E aí, né? É isso aí, Mônica, elas têm mesmo o segredo. E se a gente puder não atrapalhar, cara, enfim. O problema é que a gente atrapalha, né? Não é à toa que rapidinho vira adolescente, já estão pirando na maionese, e aqueles adultos que a gente sabe que estamos produzindo, né? Mas é muito sério isso, né? E... gente, Fly, para, senão eu vou ficar lendo esse negócio. Ave Maria, salve, salve, Joel. Somos nós, né, Joel? Eu acho que é uma questão geracional isso aí. Eu acho que a gente está chegando num ponto que é isso, né? Tanto essa questão de feminismo quanto as questões de relações étnicas também, raciais. Eu acho que a gente está chegando num lugar. Estamos no processo, estamos na escola. O que a gente falou ontem, né, Fly? O barato é louco e o processo é lento, cara. Então, vamos aproveitando o barato. Enquanto isso, a gente está aqui. Vamos nessa. Você sabe que eu estou com essa potência. Eu estou sofrendo de uma síndrome agora, que é a síndrome de Mônica. Cada vez que eu estou fazendo agora as intermediações, eu já vou colocando os comentários ali das pessoas, porque com Mônica eu fico aqui prestando atenção e ela fica lendo os comentários aí do lado dela e ela já vai falando tudo. Aí eu digo, pô, eu nem dei o toque. Eu fico segurando a pergunta para ela não ler, né? Para a gente debater depois, ela já lê a pergunta, ela já fala. Então eu tô com a síndrome de Mônica. Quando eu vejo aqui, eu já largo para cá. Ela é realmente, não sei como ela dá conta, é um radarzinho ambulante mesmo, assim. E sei lá se a Mônica descansa, cara. Sinceramente. Mas é isso, assim. Então, essa necessidade que eu acho que a gente tem de trazer as cantigas mesmo, escolher cantigas, né? Para dar um start aí. Também vou citar aqui mais uma outra historinha antes de entrar na produção, que eu comecei a conseguir colher de algumas crianças já se arriscando a compor, né? A improvisar no corrido, né? Eu vi que Bira chegou aí também, né? O Boi Tricotado está aí também, ali é irmão geral também. Nossa,
Enfim, foi quando eu trabalhei Calunga é preto, né? É preto, é preto, é preto, Calunga. Capoeira é preto, Calunga é preto, é preto, é preto, Calunga. Eu também sou preto. E aí o Calunga dá um pano para manga, porque você faz uma discussão cantada. Calunga e Caimã, eu acho que são duas cantigas que você consegue discutir no canto com a criançada, né? Então, porque o Caimã também, onde vai Caimã, 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 onde vai Caimã, vou para a Ilha de Maré. E aí, quando você começa a brincar assim, então vamos fazer o seguinte: cada um vai dizer aonde que vai, aonde que Caimã vai. Né? E aí a gente tem que fazer 2, 3 rodadas onde eles vão contar aonde é que Caimã vai. E aí a gente ainda faz esse trabalho, né, de transmitir o papel de quem está cantando, quem é cantador, e o papel de quem é coro. Que o coro também que tem que estar forte ali no onde vai Caimã, 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 onde vai Caimã. E aí você vai vendo, cara, por exemplo, as crianças de classe social, né, abastada, falando coisas do tipo, vai para o shopping. Onde vai Caimã, não chega nem no canto, né? Quando está na vez dela puxar, onde vai Caimã, 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 onde vai Caimã, aí você joga para ela, ela fala, vai no shopping. Onde vai Caimã, vai comprar um negócio. Aí eu falo, não, a gente não está falando o que o Caimã vai fazer, não. A gente está falando só onde é que ele foi. Aí ela tem que se repensar, porque o comprar já aparece de cara, por exemplo, né? Então, é massa isso, porque você vai vendo essa real acontecer, ao ponto que a outra vai falar assim, uma outra galera pode trazer coisas tipo, vai na casa da minha avó, né? Que é essas realidades aí múltiplas aparecendo para a gente. Mas o Calunga é preto, eu vou pedindo para a gente falar das coisas que são pretas, né? Então, vamos falar do que é preto? Então, todo mundo vai, é preto, Calunga. Então, birimbau é preto, Calunga é preto, Calunga. Aí eles vão para tudo, eles falam coisas do tipo assim, o pneu é preto, né? O meu cabelo é preto, enfim, vão que vão, o lápis é preto, vão para essas realidades e vão para. Aí eu joguei um dia no canto, isso aí foi numa escola pública que eu joguei essa. Aí eu falei, meu amor é preto, né? Que meu companheiro é preto. E aí uma criança olhou para mim e falou, e eles adoram isso, né? Eles sempre acham muito curioso o fato de eu e Luciano sermos um casal, e para eles é uma coisa, essa coisa do interracial, assim, é muito curioso para eles, sempre isso dá nó e nortes para discussões na nossa cabeça, né? Na cabeça social da gente. E aí alguém falou assim, mas a gente não pode falar que a pessoa é preta. Eu falei, não pode, não? Não pode, tem que falar que a pessoa é negra. Aí eu falei, não, eu vou falar que ele é preto mesmo, olha, o Luciano é preto. E eu acho legal falar que ele é preto, assim, eu vou falar dessa forma mesmo. E eu acho que ele também acha que ele é preto. Eu falei, Luciano, vem cá cantar aqui com a gente. Ele estava presente, nem sempre ele está, mas nesse dia ele estava. Eu também sou preto. Ele se colocou e a gente foi. Aí eu fui trazendo alguns outros exemplos, né? Gilberto Gil é preto, Mestre Bimba é preto, fui trazendo. A Baiana de Acarajé é preta, né? Fui trazendo algumas coisas assim. E essa criança resistiu um maior tempão com isso, e no final ela falou, minha avó é preta. Ela conseguiu trazer esse lugar de avançar no próprio entrave, né? Que ela sempre deve ter escutado, de que, olha, não é bonito ser preto, não fala assim que não é bonito e tudo. Então, a gente tem essas possibilidades, e são possibilidades ricas, que eu acho que a gente traz para a discussão de maneira divertida e de maneira não doutrinante, sabe? Porque a doutrina me incomoda também muito, de dizer, olha, a gente não deve, a gente deve, a gente pá. Tem horas que eu dou uma cortada, né? Às vezes, por exemplo, essa coisa do comprar me incomoda muito. Então, às vezes, eu dou uma cortada no sentido de,
que vocês fizeram aí no fim de semana? Dou uma perguntada, se a aula for perto do fim de semana, o que vocês fizeram? Eu comprei, não sei o quê, eu comprei. Eu falo, não pode falar que comprou. Não pode. Agora a gente vai falar das coisas que a gente viu, das coisas que a gente comeu, das coisas que a gente, enfim, passeou, nos lugares que a gente passeou. E é difícil. Muitas vezes você tem crianças que ficam... Então, se eu não posso dizer o que eu comprei, eu não fiz nada. Né? A gente vê isso na criança já. Enfim. Então, acho muito valioso a gente tomar pé desses corridos, não só de perguntar o que vocês acham que esse corrido está falando aí, contar as histórias mesmo, o tabaréu que veio do sertão, que vem de Maxixe, quiabo e limão, não só falar do tabaréu, mas falar do Maxixe, do quiabo e do limão, que eles também não estão sabendo direito mais o que é isso, a coisa está virando salgadinho chips mesmo, então a gente tem aí um manancial muito sério de coisas para trazer para a criançada, né? Não sei se você já viu um documentário chamado Criança Alma do Negócio, Fly, que não mostra vi isso. ainda. Assiste, cara, tem que assistir isso aí, porque é coisa muito séria, né? Das crianças saberem o que significa Motorola, vem um símbolo, antes de ler, né? Vem o símbolo da Motorola e dizem isso é Motorola, do McDonald's dizer isso é McDonald's, e olhar para uma beterraba e não saber se é uma o nome. De olhar para uma cenoura e falar, eu acho que é pimentão, né? E ir para esses lugares aí que a gente está, cara, que é isso? A gente precisa puxar essa corda aí, né? E aí também já é mais um viçungo do candombe também, que eu gosto muito, que é o dindinha, dindinha, agulha puxa a linha, dindinha, agulha puxa a linha, dindinha. Essa agulha é a agulha da memória, né? O puxa-linha puxa a sua história, né? Então, estamos nesse momento aí de agulha puxa-linha. E se a gente puder dar uma força, cara, nessa costura aí, eu acho que seria muito legal. E eu acho que a gente daria um ponto, né, para a capoeira como trato de educação, assim, como método de educação, que é muito, muito valioso, porque a criançada aprende, sim, no dia a dia, quem é de terreiro aprende as músicas do terreiro, quem é, né, de determinadas manifestações vai aprendendo, sim, mas a coisa está tão difícil, né? A televisão, as informações, as redes sociais, elas estão competindo tão grande que a gente precisa, sim, parar e falar, de repente, tratar de cada palavra. Ver aí, sertão, né? O que é sertão? Eles falam assim, hoje em dia, sertão é um deserto, né? E aí a gente está falando de uma especificidade aqui de Brasil. Quando você trabalha músicas que tratam do mandacaru, aquela música bacana do Tony Vargas, Mandacaru tem espinho, olha, bota o gibão, trazer esse mandacaru, trazer essa real do sertão, né? Lá no Nordeste, lá no sertão, o pássaro que tem é o carcará e a cobra que tem é a cascavel, bichos de determinados lugares, né? Que depois a gente quer reproduzir os bichos nos corpos. Mas, cara, tudo descontextualizado. Aí você vai brincar de cobra, tem que ser aquela cobrinha clássica, todo mundo arrastadinho no chão. Caranguejo, outro dia eu vi isso. Já estão querendo fazer aquele caranguejinho que fica assim, ó. Pô, galera, ó, põe a mão no chão aí, tira o bumbum do chão, segura a onda aí, 5 minutos com essa mão aí, com esse bumbum pro alto. Pô, então são coisas que a gente está na nossa mão aí também, de trabalhar uma virada, de insistir, né? Porque a cultura da resistência, na real, é a cultura da insistência, né? Porque é o insistir mesmo. Então, agora eu queria trazer algumas coisas que eu acho que foram ganhos, assim, que foram respostinhas, né? Porque a gente vai fazendo isso, vai fazendo sozinho, porque a gente nem ainda tem isso que você faz, por exemplo, dessa semana literária, é uma possibilidade da gente compartilhar, da gente estar vendo como é que uma pessoa tem uma prática, outra pessoa tem outra prática. Isso é muito valioso para a gente, é raro, né? A gente faz isso pouco, a gente está mais criticando ali na encolha o trabalho das pessoas do que realmente compartilhando e partilhando nossos saberes, né? Então, às vezes, você fica muito na saudade das respostas, né? Você fala, caraca, será que isso que eu estou fazendo é certo?
né? Será que é por aí mesmo? Né? O próprio documentário do Mestre Churrasco que rolou esses dias aí para trás, você viu, Fly? Cara, aquilo me deu um tapão na cara que eu falei, cara, qual é a minha metodologia, mano? O que eu estou fazendo? Né? O cara trouxe coisas ali que são assim mananciais, assim, coisas riquíssimas, né? Escola estranha de capoeira, o cara numa árvore, como ele mesmo diz, dentro da árvore. Pô, e eu aqui falando só da mangueira, do cajueiro, papapá, e cadê eu dentro da árvore? Eu fiquei naquele desejo assim de avançar. E se você acompanhar o perfil dele no Facebook, tem muita gravação que ele faz de vídeo ali, com ele ali no meio do mato, confeccionando os instrumentos, aqueles birimbau de tudo quanto é jeito que ele faz. É muito legal. E o orgulho dele, né? Os birimbaus mais estranhos sou eu que tenho. Pô, ser diferente com consciência, assim, falando, é isso aí. Aquele vídeo dele pulando a fogueira e jogando, e dando um golpe, ele pula a fogueira e dá uma armada, cara. Caraca, quem somos nós? Pô, assim, é um lugar assim muito conectado com o que a gente fala que é matriz africana, sabe? E que na real a gente acaba deixando arrumadinho, bonitinho, e matriz africana, como é isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem muito que aprender, né? A gente tem muito que aprender. E aí, nesse sentido dessas respostas, né, de você falar, pô, será que o que eu estou fazendo está certo? Não está? Tem algumas crianças que trouxeram para mim coisas, né, assim, espontâneas. Porque eu já desisti daquele negócio de, na aula que vem, todo mundo vai ter que trazer um poema que fez, né? Já desisti disso, porque não funciona. A gente trabalha mesmo pelo espontâneo, a gente trabalha também pelo que está ali na hora, o que está rolando na hora, né? É nem sei dizer, sabe? É a faca de ponta mesmo que nos atravessa ali e nos coloca no prumo assim, de determinadas práticas e coisas e ações, coisas que às vezes a gente nunca faria, mas naquela hora a gente fez, né? Então, e aí eu tenho essa possibilidade de receber esses corridinhos que essas crianças fizeram, né? Vou apresentar 3 aqui. Tem 3 aqui. Tem um que a gente fez também em coletivo. Então, é uma criança que levantou, a gente estava fazendo um sarau, que eu faço às vezes um sarau de corrido, né? Cada um se apresenta, a gente uma roda só de musicalidade, e aí cada um se apresenta e canta um corrido, né? Que traz. E a gente organiza isso para não ter corrido repetido, para cada um fazer o seu. A gente passa um tempo organizando isso e é bem legal. E aí o Raul levantou, o Raul estava com. Agora ele está com 8, ele devia estar com 6 na época, 5 para 6. Levantou no sarau e falou: eu vou cantar. Eu falei: opa, que massa ele é, mas eu vou cantar a minha música, que eu fiz agora. Eu falei: massa, então canta aí pra gente. Aí ele cantou assim: olha, pingo de chuva, né? nessa melodia. Pingo de chuva caiu do céu, quem foi que viu? Capoeirista. Quem foi que viu? Capoeirista. Quem foi que viu? Capoeirista. E aí eu deixei quieto, eu falei, porra, que massa isso aí que o Raul cantou. E deixei quieto, eu falei, ele vai esquecer, né? Não vai lembrar amanhã do que ele cantou. Sei lá quantos dias depois, uma semana talvez depois, encontrei o Raul de novo, já em outro espaço, e falei, pô, Raul, que música bacana aquela que você cantou. E aí eu cantei. Era uma coisa assim, né? Pingo de chuva caiu do céu, quem foi que viu? Foi capoeira. Ele não, capoeira não, capoeirista. Eu falei, é? Ele é. Aí ele foi e cantou de novo, sabendo muito bem o que ele tinha mostrado, o que ele tinha preparado, o que ele tinha trazido, né? E aí você mergulhando nesse corrido aí dele, você tem muitos elementos que a gente pode, enfim,
trazer. Pingo de chuva caiu do céu, que viu capoeirista, né? Uma coisa assim que aconteceu naquele momento e só quem estava lá sacou, né? Testemunhou, viu, passou. Esses elementos da capoeira mesmo que estão aí dentro. Mais tarde, um tempo mais tarde, o Raul chega com outro corrido, né? E aí ele faz esse aqui. Ele tem um livro dos orixás que ele sempre traz para eu ler. Ele curte muito. E ele fala, hoje a gente vai fazer uma brincadeira no final da aula, ou vai ler o livro dos orixás, né? Ué, mas você tem que trazer o livro dos orixás. Ele tem uma linguagem bem legal, o livro dos orixás que ele tem. E as outras crianças ficam bem de cara, né? O Raul é bem bom, Raul danado mesmo. Ele é bem bom de inspirar a criançada, né? Então ele já vem falando, dizendo que ele quer o Opachorô do Oxalá, ou então que o arco e flecha de Oxóssi, ele tem toda os objetos já estão bem na cabeça dele. Aí ele trouxe essa. Viva Xangô, viva Iaiá, vou jogar capoeira de Angola na beira do mar. Aí eu ainda pensei, eu falei, que angoleiro é esse aí? Porque eu não fico dizendo que eu sou isso ou sou aquilo, não, né, Fly? Mas ele veio, vou jogar capoeira de Angola na beira do mar. Eu falei, cara, capoeira de Angola? E aí ele trouxe, eu achei massa e tal. Aí eu falei, pô, aí a Lara, que também é uma coleguinha, interferiu e falou assim, e cantou do jeito dela. Ela fez, viva Xangô, viva Iaiá, vou jogar capoeira na beira do rio, na beira do mar. E aí eu falei, pô, ficou legal isso aí também, hein? Aí eu fui interferir. Eu falei, então, Raul, que tal se a gente colocar, em vez do Viva Iaiá, para combinar com Viva Xangô, Viva Iemanjá, a gente pode fazer Viva Xangô e Iemanjá, vou jogar capoeira de Angola na beira do mar. E na segunda parte, vou jogar capoeira na beira do rio, na beira do mar. Aí ele falou assim, não, porque Iaiá não é Iemanjá, Iaiá é a minha irmã. Então, cara, sabe, assim, esse lugar de assim, não se mete não que o código quem está dando sou eu, é um código dele ali com a Iaiá, com a irmã dele. E a Iaiá, depois de um tempo, ela era bebezinha e depois ela entrou na capoeira e tal. Hoje em dia, ela se orgulha muito dessa música, ela canta Viva Xangô, Viva Iaiá, assim, é uma coisa que para eles tem um sentido muito grande, para aquele grupo deu um sentido muito grande, né? A música do Raul, ela é cantada como um corrido, como os outros que a gente canta. Quando a gente vai lembrar dos corridos, vai fazer os corridos, essas cantigas, elas também estão no nosso repertório, né? E aí eu vou trazer uma outra do Guilherme. O Guilherme já era de uma outra escola e de uma escola que tem uma pedagogia mais artística, né? Antroposófica. E ele veio com essa do nada, num fim de semana que ele foi em algum lugar e tinha alguém vendendo birimbau, tinha uma barraquinha de instrumentos de capoeira. E aí ele trouxe essa também, com essa musicalidade que eu curto muito também. Comprar um birimbau na mão do vendedor, comprar um birimbau na mão do vendedor, jogar capoeira com Luciano, jogar capoeira com Luciano. Luciano é meu companheiro, que dá aula para ele também. E eu acho que ele refletiu nisso, né? Quando ele vem com comprar um birimbau na mão do vendedor, comprar um birimbau na mão do vendedor. Apesar dele trazer o comprar, eu acho que deu um sacode nele o fato daquele cara na barraquinha estar vendendo seu birimbau e não ser uma loja, e não ser uma parada mega, sabe? Então, a sacada dele de que, porra, esse cara faz o berimbau, ele já tinha, acho que, tido, a gente sempre tem a experiência também de fazer oficina de berimbau e tudo, então ele sabe o trampo que é fazer um berimbau, fazer um cachixi, né? E eu acho que ele entendeu ali a vida daquele cara dependendo daquele... O Gui já é maior, o Gui devia ter uns 11 anos já.
dependendo daquelas vendas, né? Então ele trazendo essa possibilidade assim de comprar um berimbau na mão do vendedor e não numa loja, né? Que é uma coisa que, para uma geração, para a geração consumo, assim, é um passo, né? É uma reflexão. E essa coisa gostosa também, né? Eu falei para ele, você precisa aprender, Gui, umas cantigas do mestre Gagé, que o mestre Gagé que tem essa pegada bem bacana, né? De negócio de curtindo o pôr do sol, ouvindo o canto da sereia, ele leva para esse lugar, e o Gui vem com esse. Jogar capoeira com Luciano, jogar capoeira com Luciano. Essa coisa que é bem Gagé, assim. Eu falei, ele nunca ouviu Gagé, e ele traz essa linha gostosa de mexer com os corridos, assim, que é a maneira que o Gagé tem, e que é tão da personalidade dele, né? Então, enfim, essa é uma, né, de crianças maiores, e a outra, que aí já foi uma construção coletiva, porque em algum lugar eles estavam muito agoniados nesse dia, acho que eles não estavam prestando atenção direito, né? E aí falei, galera, vocês não estão ligados no que eu estou falando aqui, presta atenção, se liga, pá. E aí alguém falou, eu estou ligado assim, aí fez o movimento, eu falei, fez apressado come cru. Aí todo mundo parou assim e falou, apressado come cru? O que é isso? E aí a gente sentou e bateu um papo sobre esse ditado popular, né? De apressado come cru, a pessoa que não faz bem feito, que não faz no tempo, que quer terminar logo e que acaba não fazendo bem feito. E aí imagina uma pessoa cozinhando que quer comer logo, acaba comendo a comida crua, enfim. E aí surgiu essa cantiga também, que é uma cantiga que entra também no repertório da gente, assim, que é assim. Aí já foi geral, né? Porque tinha a minha participação e tinha a deles, e foi uma coisa que a gente, como papo, acabou gerando uma conversa coletiva com todo mundo. A conversa foi para o lado do... o corrido foi para um lado assim, ó. Apressado come cru não fica bom. Apressado come cru, olha, come cru não fica bom. E aí a gente curte bastante isso, assim, de brincar. E às vezes você vê isso, né? E aí vira um código de roda, né? Da gente estar sempre chamando a atenção sobre, joga no ritmo, escuta o que o berimbau está fazendo, não sai gingando na sua velô, presta atenção em qual é a velocidade que está proposta no momento, né? E aí você consegue ter esse código, né? De repente, uma criança que está disparada ali, você consegue conversar já nesse lugar. Apressado come cru não fica bom. Apressado come cru não fica bom. E aí você vai estabelecendo esse lugar de uma outra escuta que não é apenas de eu sei uma música de capoeira. Não, eu sei comunicar na capoeira, né? Eu sei versar na capoeira, e etc. e tal, né? Tem uma história aqui do Redemoinho também, né? Do Saci Pererê, essa é a última, prometo, aí a gente bate um papo aqui, eu sei que já estou quase no final, né? Se deixar, né? Eu monólogo 24 horas. Vamos lá. Eu falo que a minha dissertação, se já tiver indo, a dissertação podia ser oral, eu dava conta disso, tranquila. Em 48 horas eu resolvi a parada. Então, essa coisa do Saci Pererê, né? Do Saci Pererê, 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 o Saci Pererê, 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 e tem essa coisa de você colocar essa cantigazinha antes, né? E a gente estava conversando sobre essas possibilidades do Saci. Brincar com o Saci é muito legal, né? Fazer capoeira. O Jorge Benjor já cantou isso no Pirlim Pimpim há muito tempo atrás, né? Essa coisa de querer ver o Saci andar de patinete, né? Quero ver andar de patinete, porque Saci faz tudo, mas e andar de patinete? Anda, né? E a capoeira é um pouco isso também. Saci vai dar um rolê, vai fazer uma armada, como? De que forma? Então, trazer isso para a criançada é bem bacana, eles curtem bastante, assim. E aí, a partir desse papo que a gente trouxe de que, para ver um Saci, roda, né? Quando você vê um redemoinho, né?
Pode ser que seja um saci passando na sua frente. E se você jogar um alho no chão com uma garrafa, ele do redemoinho ele se transforma em saci. Tem essa, é uma das versões de Saci Pererê, tá, né? Como se fazer para ver um saci, né? E também virou uma cantiga bem legal, que ficou assim, na frente desse corrido, Saci Pererê, Pererê, Pererê. Eu vi um redemoinho, um redemoinho, um redemoinho. Quando vê um redemoinho, joga a garrafa e o alho. Meu amigo, você vai ver, vai aparecer o Saci Pererê, o Saci Pererê, 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 o Saci Pererê. Então, quando fica autoral, assim, porque tem outras coisas de Saci Pererê, muitas outras coisas que a gente pode trazer da capoeira, mas quando vai para esse lugar do autoral, da comunidade, que entende qual é do contexto daquilo, né, firma. Aí fica, aí se torna até inesquecível, né? Se torna uma experiência, né? E enfim, seu Fly, é isso aí, um pouco disso, um pouco daquilo outro, mas dar voz para a criançada, falar, se expressar, né? Através de tantos recursos que a gente tem dentro da capoeira, é um privilégio, cara. É um privilégio que a gente tem, né? E eu não acho que isso a gente possa se perder com isso, não. A gente tem que ir nessa trilha para poder multiplicar, né? Para a gente não acabar comprando um CD que nem é na mão do vendedor, mas já é na internet, entendeu? Do revendedor já. E achando que vou decorar aquela cantiga, sim, bacana, é um passo, sim, mas e daí para a criação? E daí para o estabelecimento dos códigos? E daí para o estabelecimento das tuas denúncias, dos teus anúncios, né? Como que é isso? E daí para o estabelecimento de uma comunicação bem bacana de uma comuna, né? De uma comunidade ali, de uma galerinha que tem uma linguagem própria, que é sempre uma linguagem própria, né? São essas questões aí que eu queria trazer hoje. Acho que consegui fazer um apanhadinho, né? Vamos só mostrar aqui, aproveitar, né? Mostrar para o povo aquelas fotos também que tu me mandou. Então, isso é recentíssimo, cara. Isso aí foi um dever de casa da escola, pedindo para uma criança que não entrou na capoeira há muito tempo, não, pedindo para ela fazer em família um poema. E ela escolheu o tema da capoeira. E ela trouxe essa coisa, imagina, está aprendendo a ler, gente, 7 anos de idade, olha aí, escreveu a capeira, coisa mais linda. Então, está escrito aí, né? Vem cá, é a poesia dela, essa é a parte dela, porque depois é a parte da mãe que assiste algumas aulas e saca mais ou menos o que eu estou fazendo, né? Então, essa parte dela, ela diz: vem cá para eu te mostrar a capoeira. Essa minha ginga não é brincadeira. Mestra Lilu, eles deram agora para me chamar de mestra mesmo. Saí do lugar de tia, que eu sempre gostei, eu falei, meu título máximo é o de tia. Saí do lugar de tia e fui para o lugar de mestra agora. Mestra Lilu traz o pandeiro e eu toco com meu dedo certeiro. E aí a segunda parte, muito legal isso aí que ela trouxe. E aí a segunda parte, que é a continuação do poema, cadê a outra? Você está sem ela? Você não recebeu? Não, tô com ela aqui sim, só um pouquinho. Aqui. Essa aqui, né? Aí é a mãe dela que escreveu, e eu acho que é ela e o irmão desenhando ali, que esse desenho também é valioso, pacas. Ela fala: lá vem o bambu, que representa o perigo. Lanço meu aú e de pé eu sigo. Né? Que às vezes eu brinco, né? Eu pego uma vara de bambu e vou, enfim. Vou mesmo. Se passar por cima, baixa. Se passar por baixo, voa. E se for pela frente, carangueja. E se bater por cima, vira no rolê. Né? E aí eu vou brincando com isso. E às vezes eu finjo que eu vou bater e não bato. E eles começam a ficar... Eu falo, não. Na frente do perigo, a gente não treme, não. A gente fica ligado qual vai ser a do perigo. Né? E, então, como a mãe observando isso, né? Trouxe isso daí. Como diz a minha esposa, que super didática, né? Super pedagógica. Eu já tive pensando sobre isso, assim, eu falei, cara, será que
Isso é, eu falo, cara, isso aí não é nem um terço perto do que, enfim, da ancestralidade que a gente está trazendo. Então é isso mesmo. Se liga aí que o perigo já vem. E é isso. E vem mesmo, e seja de uma forma ou de outra, né? É isso. Que legal, que bacana. Lilu, querida, eu queria ficar a tarde toda aqui contigo. Mas, ó, eu até fui olhar aqui quem era a palestra de daqui a pouco para fazer um jogo. Não, imagina. Mas no final não vai dar, não, porque essa pessoa que vem depois aqui, ela tem os horários dela também esgoelados, então não tem nem como realocar depois. Não, já foi, meu irmão, já foi. A gente respeita demais as camaradas e ex-camarada. Vamos nessa. Querida, todo mundo diga aí, é rico demais. Diga isso as suas redes sociais, o seu contato, para quem quiser te encontrar, faça sua fala aí de despedida, por enquanto. Bom, gente, a minha fala de despedida é um super agradecimento para quem está aí, para quem ficou até o fim, para quem passou, enfim, para todo mundo, Joel, né? A gente vai brincar de perigo ainda, Joel. Pode deixar, né? Nós vai de verdade. Mas, enfim, agradecer mesmo, agradecer a você, esse trabalho bacana que você vem fazendo, que envolve tantas temáticas que aparentemente podem até não estar conectadas na real, mas elas estão super tecidas nisso tudo aí. E dizer mesmo, né, do meu desejo de que a gente se descubra como comunidade assim, enfim, que pode interagir mais, né? Que pode ver na prática da outra pessoa algo que seja bacana para a gente, enfim, melhorar, né? A gente está falando de um povo, né, galera, que foi completamente desagregado das suas nações, das suas origens, e que, de alguma forma, eles reinventaram, né, a família, reinventaram o se agregar novamente, o estar junto. E quem somos nós para estar desagregando, né? Mas que a gente deve uma atenção bem profunda sobre o que é que está sendo passado para a gente, o que é que a gente pretende passar para a gente, se é que a gente pretende passar. Isso, para mim, é um fato. Assim. Não é para ser pesquisador acadêmico, não, é para sacar a parada mesmo, né? É para parar num momento e refletir sobre uma cena que você viu, é para parar num momento e refletir sobre alguma coisa que uma criança te disse que ficou ali. Tudo isso é guiança, né? Tudo isso leva a gente para um lugar mais conectado mesmo, né? Então, eu desejo muito, assim, de ver a capoeira mesmo, sabe, como um grande alicerce da educação brasileira, assim, que ela educa mesmo, ela faz a gente repensar, ela faz a gente entender as coisas no nosso tempo, mas nunca parar de entender, né? Então, é isso, axé, gratidão mesmo, foi um prazerzaço. Obrigado a todos. Daqui um pouquinho, então, às 16 horas, Mari Bussabi, de São Paulo, é ela que administra lá, uma das proprietárias da Casa de Cultura Os Capoeiras, vai estar trazendo aqui um tema bem legal, que é as dificuldades e as coisas boas e tudo mais de se administrar um espaço de cultura. Então é um bate-papo muito legal também. Aguardamos a todos e até, então, às 16 horas. E depois tem o que mais, Fly? Fala aí das outras coisas que tem hoje também, que são bem legais. Sim, depois tem. Pera aí, deixa eu... Acho que tem mais duas hoje também, né? Eu estava com ele aberto aqui e acabei fechando. Mas você, aí às 16 horas, Mariana, às 19 horas, o Bira, com o cordel do boi tricotado, e às 21 horas, Pitanga e Samila, que vão trazer assunto muito importante, que é a questão de gênero, né?
respeito às diferenças e tudo mais. Vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigado, gente. Até mais. E sigam